Muito bem, voltamos com o nosso programa Fonte de Vida. E agora, o momento mais esperado do programa, aquele momento especial, né, em que nós iremos ouvir a palavra de Deus pelo irmão Paulinho. Ele que foi convidado hoje para a gente conhecer um pouco sobre ele, já conhecemos. Agora vamos dar ouvido à palavra de Deus. E você que tem uma Bíblia em casa, abre sua Bíblia, né? Veja se na sua Bíblia está escrito assim também, tire as dúvidas, porque o que está escrito é a palavra de Deus. Ela é soberana, é a maior profecia, ela é que nos traz vida, transformação, libertação. Nada além da palavra de Deus. Ele vai abrir os nossos ouvidos, nosso coração. Só através da palavra de Deus que nós alcançaremos a salvação em Cristo Jesus, porque a palavra do Senhor diz que ela é penetrante, né? Ela penetra no nosso coração. E ela sonda e ela transforma e liberta para a glória de Deus. Irmão Paulinho, esteja à vontade para falar o que Deus colocar no seu coração nesta noite. Amém. Eu louvo a Deus pela oportunidade, né? Como já disse no início, de estar aqui. E nós conversamos muito aqui, falamos um pouco de muitos assuntos e sobre a minha vida e sobre a minha história. E também eu gostaria nesse momento de me dirigir a você para que você pare um pouco naquilo que você está fazendo, para meditarmos um pouco a palavra de Deus. A Bíblia diz que ao examinarmos as Escrituras, nós nos tornamos conhecedores. Se não examinarmos as Escrituras, nós praticamos os erros. E eu quero me dirigir a você nesta noite, neste momento que você nos assiste, para convidar você a abrir a sua Bíblia no Evangelho segundo escreveu São Lucas. O Evangelho segundo escreveu São Lucas, no capítulo de número 2, a partir do versículo de número 25, nós vamos lermos alguns versículos aqui, no capítulo 2 do Evangelho segundo escreveu São Lucas, a partir do versículo de número 25, que vai nos falar de um personagem na Bíblia, uma pessoa que a Bíblia traz um mistério sobre ele, que nos diz assim a palavra de Deus. Havia em Jerusalém um homem chamado Simeão, homem este justo e piedoso, que esperava a consolação de Israel. E o Espírito Santo estava sobre ele. Revelara-lhe o Espírito Santo que não passaria pela morte sem antes de ver o Cristo do Senhor. Movido pelo Espírito, foi ao templo, e quando os pais trouxeram o menino Jesus para fazerem com ele o que a lei ordenava, Simeão o tomou nos braços e louvou a Deus dizendo: agora o Senhor pode despedir em paz o teu servo, segundo a tua palavra, porque os meus olhos já viram a tua salvação, a qual preparaste diante de todos os povos, luz para a revelação aos gentios e para a glória de todo o povo de Israel. E estavam o pai e a mãe do menino admirados do que ele se dizia. Simeão os abençoou e disse a Maria, mãe do menino: eis que este menino está destinado tanto para ruína como para levantamento de muitos em Israel, e para ser alvo de contradição. Também uma espada transpassará a tua própria alma, para que se manifestem os teus pensamentos de muitos corações. Que Deus ele aplique em nossos corações a sua santa
e gloriosa palavra. Amém. Senhor Deus, eterno e Pai, eu te dou graças, Senhor, por esta oportunidade que tu nos concede de estarmos aqui. Não estamos diante, Senhor, de um estúdio de TV, mas estamos diante neste momento, Senhor, desde quando aqui iniciamos, de um altar em adoração ao teu santo nome. E eu quero te agradecer, Senhor, por esta oportunidade. Senhor, nos usa, fala aos corações daqueles que estão nos assistindo, em teu nome, Jesus. Amém. Eu dizia de que nós íamos falar de um personagem onde a Bíblia ela tem um silêncio. Um silêncio, meu amigo, porque Simeão, ele só é citado nesse texto, com exceção de Simeão, o filho de Jacó, que foi uma das tribos de Simeão. Mas nós estamos falando aqui de Simeão. A Bíblia diz assim: havia em Jerusalém um homem chamado Simeão, homem este justo e piedoso. Mas o que nos chama a atenção é que o evangelista São Mateus, ele não fala de Simeão. O evangelista São Marcos, ele também não fala de Simeão. O evangelista São João também não. Mas o apóstolo Lucas, o evangelista São Lucas, ele nos traz um conteúdo muito rico, falando-nos de um cidadão já de idade avançada, já de olhos cansados, já à beira já dos seus últimos dias de vida, como ele narra quando ele pega a criança e ele diz: despede, Senhor, teu servo em paz, porque já foi cumprida em mim a tua promessa, porque eu vi a redenção de Israel. Mas o primeiro ponto que nos observa, a Bíblia não diz quantos anos ele passou esperando aquilo que Deus o havia prometido, mas que ele já era velho, um ancião, já era um homem de idade avançada. Mas nós observamos, meus amigos, de que muitas das vezes há uma inquietação por parte da sociedade, principalmente o século presente em que nós estamos vivendo, onde o capitalismo, a ganância, a ambição pela aquisição do poder, da posse, eu tenho, eu quero, eu possuo, eu mereço, eu tenho direito, eu tenho acesso, eu sou merecedor, e o ser humano ele é levado a uma velocidade muito grande, de que muitas das vezes ele não tem nem sequer tempo para ouvir a promessa de Deus na sua vida. Mas esse homem diferente, primeiro diz que ele era justo, depois a Bíblia o classifica como um homem piedoso. Justo e piedoso, duas virtudes muito decentes que nós como cristãos temos que ter. E esse homem ele tinha, mas ele ainda tinha algo ainda muito especial. Ele era um homem cheio do Espírito de Deus. E o Espírito de Deus chegou até ele e o levou para o templo. E quando ele estava no templo, de repente surge no templo aquela mãe com aquela criança acompanhada do seu esposo, para trazer de acordo com a lei mandava, como a lei de Moisés mandava, para que a criança ela viesse após um período ser apresentada no templo, porque Jesus ele era e é o primogênito de Maria e de José. Mas observamos aqui, meus amados irmãos, que este homem, ele era um homem que aguardava, que esperava. Quantas das vezes, meu amigo, você não espera, você não aguarda, você antecipa as coisas, e muitas das vezes acontecem precipitações na sua vida, e muitas das vezes nós queremos, irmã Zeta, atribuirmos e questionarmos a Deus: por que me aconteceu? Por que isso aconteceu? Muitas das vezes é a velocidade do tempo, é a rapidez da necessidade do ser humano em ter posse, em adquirir, em possuir. Eu tenho que ter, meu vizinho tem, eu também tenho que ter. Não, meu amigo, a herança do cristão, a herança daquele que quer morar nos céus
é acima de tudo o reino de Deus, a sua justiça, a sua graça, a sua misericórdia. Certa vez Jesus Cristo olhando disse: olha, não ajunteis para vós tesouro na terra, porque vem a traça, vem o ferrugem, vem as pestes, vem o ladrão, vem tantas coisas, vem a tempestade, vem a tormenta, vem a doença, tantas coisas vem e leva. Nós observamos, irmã Zeta, se formos observar a humanidade lá no passado, nós tivemos como nós citamos aqui lá atrás, o governo persa, que hoje é o Irã, com o seu domínio, conquistando toda aquela região, tomando posse de tudo aquilo, mas a sua glória, o seu tempo passou. Nós tivemos Alexandre o Grande com o seu poder, com o seu exército esmagador, saía como um gafanhoto, destruindo tudo por onde passava, saqueando, matando e tomando posse daquilo que não era dele, mas agora era. Nós observamos, também passou a história dele, passou o tempo dele. Nós tivemos o Império Romano, que saiu conquistando tudo, inclusive conquistando Israel no período em que Jesus veio, manifestou-se o verbo, era Israel governado por um governo romano, mas também passou o seu período. Nós observamos que ao longo da história, a humanidade, por mais gananciosa, por mais ambiciosa, por mais desejosa que ela seja, o seu tempo passa, porque passa todas as coisas. Mas uma coisa é certa, a palavra de Deus, ela permanece para sempre. E Jesus Cristo, ele convidava: não junteis para vós tesouro na terra, porque a ferrugem, a traça, a ganância, o dinheiro é bom, a riqueza é bom, um carro novo é bom, ter um avião é bom, mas não deixe que isso tire a sua salvação. Ter uma casa na praia é bom, eu concordo. Se tem posse, tem condições, desfrute daquilo que você tem condições, mas não deixe que isso tire a sua salvação, tire a sua comunhão com Deus, tire a sua aliança com Deus. E nós observamos ainda mais, ele começou a olhar para aquela criança, e ele olhando para aquela mãe e para aquele pai, ele disse: olha, esta criança, ela será de contradição para muitos judeus. E nós observamos que ali mesmo, quando Jesus iniciou o seu ministério, quantas vezes até ele expulso foi de cidades, porque eles não aceitavam a pregação que Jesus trazia da nova aliança, da graça, da manifestação do amor de Deus. Eles não aceitavam. E ele ainda citou mais, mas tem uma coisa: ele servirá para a ruína de uns e para a edificação de outros, porque a Bíblia diz que todo aquele que... Porque lá no capítulo 3 de João diz assim: porque Deus, ele amou o mundo de uma tal maneira que deu o seu Filho unigênito, seu Filho único, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. É importante nós lembrarmos, e você também lembrar e pôr em prática, que só em Jesus Cristo de Nazaré é que nós podemos alcançar a salvação. Há uma doutrina das boas obras, das boas ações. Inclusive esse cidadão Simeão, ele era um homem justo e piedoso, ele era um homem carismático, ele era um homem correto, um homem decente, um homem que ajudava as pessoas, porque havia em seu coração piedade e misericórdia pelo mais necessitado, pelo mais oprimido, por aquele que precisava. Mas eu quero te dizer uma coisa: Paulo, escrevendo a sua carta aos Gálatas, ele disse que nós somos salvos. Aliás, aos Efésios, ele diz que pela graça sois salvos mediante a fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus, e não vem do homem, não vem das obras. Não pode, as obras não salvam. Mas eu sou carismático, eu dou esmola assim como Simeão. Muito bem, você está fazendo aquilo que este homem fazia, sendo piedoso e sendo justo. Mas eu quero te dizer uma coisa: isso não vai imputar, isso não vai acumular tesouro na tua salvação, não. A Bíblia diz que quando Jesus estava sendo crucificado, ele estava no centro. A sua direita tinha um elemento infrator, a sua esquerda tinha outro elemento, e um daqueles dois elementos, olhando para Cristo, arrependeu-se de seus pecados. E a Bíblia diz que Jesus, olhando para aquele homem, ele disse: hoje tu estarás comigo no paraíso. Não pelas obras dele, mas porque
ele arrependeu-se de seus pecados. A Bíblia também conta a história de um homem que era cobrador de imposto. Ele sugava, sangrava a nação, ele saqueava o povo, a ponto que quando ele converteu-se a Cristo, ele disse: Senhor, se tenho eu roubado alguém, se tenho defraudado alguém, eu restituirei 4 vezes, porque o evangelho da graça chegou àquela vida, o evangelho da salvação chegou àquela vida. Mas eu quero te dizer uma coisa: antes de Jesus entrar naquela casa, alguém chegou para Jesus e disse: não vá nessa casa, porque este homem, ele é cobrador de imposto. Ou seja, alguém que dizer: não entre nessa casa, porque esse homem não é merecedor da salvação. Mas Jesus disse: eu vim buscar e salvar o que se havia perdido. E eu, irmão Paulinho, era um perdido. Alcancei a Cristo. Depois, como eu já disse aqui lá no início, depois eu fiz coisas da qual eu não me alegro, eu não me regozijo e nem trago como exemplo para ninguém, mas trago a minha nojeira, a minha imundícia de exemplo para que você, acima de tudo, você cristão, entenda uma coisa: o evangelho é puro, o evangelho é algo sublime na nossa vida. Quando Cristo entra em nossas vidas, há algo diferente. Você começa a desfrutar de algo. Quando o irmão cantava aqui, eu senti uma alegria na minha alma, porque eu estava vendo aqui um hino exaltando, glorificando, adorando a Deus através do louvor. Então, meu amigo, eu quero te dizer neste momento, você que está nos assistindo, Jesus Cristo, Ele é a salvação. Jesus Cristo, Ele é o perdão para o meu pecado, para o teu pecado. Eu quero dizer a você, neste momento que está nos assistindo, no término desta programação, nós vamos aqui com o nosso irmão Hélio e nosso irmão Zé, vamos fazer uma oração. E eu quero chamar a sua atenção, acima de tudo, você que vive presa dentro de um quarto, você que não tem força para sair desse quarto, eu quero te dizer nesta noite, neste momento, nesta hora em que você vai estar nos assistindo, o Espírito da verdade, o Espírito que estava sobre Simeão, que o levou até o templo e disse: olha, Simeão, a criança é esta. E ele diz: trazei-me o menino. E quando trouxeram, a sua alma alegrou-se, porque ele viu algo diferente. Ele encontrou-se com Jesus Cristo de Nazaré. A primeira coisa que ele disse foi: Senhor, despede o teu servo, porque ele já viu a redenção. Então, meu amigo, eu quero dizer a você nesta noite, eu quero dizer a você, minha amiga, nesta noite, neste momento, nesta hora, eu não sei a hora que você vai estar nos ouvindo, mas eu quero te dizer, é hora de levantar, sair desse quarto e dizer: Jesus, devolve a minha vida, porque o diabo está tirando, porque nós temos observado há um espírito opressor nas pessoas, que elas perdem a força, perdem a motivação de viver, perdem a motivação de trabalhar, perdem a motivação de ser amada e de amar. Mas eu quero te dizer, Jesus Cristo, Ele veio para que todos tenham vida e a tenham em abundância. É momento de salvação, é momento de graça, é momento de reconciliação, é momento de você sair desse quarto, sair dessa vida oprimida, sair dessa vida escravizada. Hoje eu observava, chegou um cidadão na oficina e dizendo assim: olha, o rapaz, eu fiz de tudo pelo meu filho, mas ele está trilhando para o caminho errado e eu não quero mais saber dele. Eu disse: não desista do seu filho, porque quando você desiste dele, o diabo abraça. Ele é seu sangue, ele é sua carne, ele é seu. Não, mas ele está trilhando para um caminho errado, está seguindo o tio dele. Eu disse: mas traga, porque ele é seu filho. Meus amigos, nós observamos quantas pessoas, quantas famílias, quantos lares, quantos meninos diferentes de Jesus que foi levado ao templo para ser apresentado, estão sendo levados às bocas de fumo, às drogas, ao mundo da destruição,
ao caos que tem se instalado, destruindo famílias, destruindo lares, acabando com muita gente por conta das drogas, porque em vez de ser apresentada e ser levada ao templo, elas estão sendo levadas aos caminhos errantes deste mundo. Mas eu quero te dizer neste momento, Jesus Cristo é a solução. Ele disse: eu sou a porta. Ele é a porta. E ele disse assim: quem entrar por mim salvar-se-á. Então, entre por esta porta. Abra a porta do seu quarto nesta noite, para que Jesus Cristo de Nazaré entre na tua vida. Muito bem, glória a Deus pela grande, aleluia, né, pela grande pregação aí do irmão Paulinho, né, a pregação desse evangelho que nos toca profundamente, fala aos nossos corações, né, e espero que esta palavra venha tocar o seu coração também nesta noite, esta palavra que aonde chega ela transforma, ela liberta, aleluia, essa palavra que não tem outra a não ser a palavra de Deus que vem fazendo esta transformação em nosso ser. E você nesta noite que ouviu, coloque seu coração e deixe que ela nasça, deixe que essa plantinha que foi semeada brote, cresça e, né, ela tenha raiz em seu coração, porque a palavra do Senhor nunca mais irá sair do seu coração. Jesus Cristo, ele faz isso. Quando ele escolhe alguém, por mais que ele queira sair do caminho, por mais que ele queira deixar de trilhar esse caminho, ele não consegue, porque quando ele aceita Jesus, o Espírito Santo sela e diz: você é meu, você é minha, e não tem quem tome das minhas mãos. Nosso Deus, ele é lindo, irmão. Irmão Paulinho, eu quero agradecer muito, agradecer de todo o meu coração pela sua presença, por deixar Deus lhe usar, por deixar Deus fazer da sua vida um vaso de honra, né? Porque Ele quer, mas também nós temos que fazer a nossa parte, de querer também, de querer fazer, de querer ir, né? De querer obedecer o chamado, ide, né? Então, se nós não quisermos, o Espírito Santo, ele não vai forçar, porque ele é educado. Porém, resgatado, transformado na sua mão, a palavra do Senhor diz: aquele que ele toma pela mão, nem o diabo arrebata. Aleluia. E eu creio que você será um escolhido do Senhor, que você será uma escolhida do Senhor. Por isso que você é tão perseguido, tão perseguida, que você anda com essa lacuna que nada pode preencher. Mas Ele promete na sua palavra preencher esse vazio, né, e fazer todas as coisas novas em sua vida. Amém? É assim que a gente sente que Ele fez uma coisa nova, né, irmão Paulinho? É verdade, nós louvamos a Deus, né? Por tudo quanto Ele nos tem concedido e por Ele ter tido misericórdia de nossas vidas, né? Porque eu sou grato a Deus pela experiência de ter conhecido o Evangelho, de ter conhecido a salvação e ter a certeza dentro de mim de que a misericórdia de Deus ela está em minha vida e que eu tenho o direito, não por merecimento, que eu não merecia nada mais do que senão o lago de fogo, né? Mas pela graça, né? A graça de Deus, que quando se fala a graça de Deus é favor imerecido, ou seja, a humanidade não merecia, mas Cristo Jesus manifestou a sua graça para que nós, através da graça dele, pudéssemos merecer, né?
Amém. Glória a Deus. Eu vou pedir para o irmão que ele... Sim. Qual o endereço do comércio do irmão? O que é que o irmão faz e como pode lhe procurar? Olha, nós trabalhamos na rua Luiz José de Oliveira, como nós dizemos, a rua, sempre dizemos, né? A rua do Colégio Osmar de Aquino. Estamos ali já há muitos anos. No início, quando eu fui para ali, era muito difícil, sabe, minha irmã? E achávamos que íamos, depois achávamos quando tínhamos ali os 30 por ali, vou enricar. Aí chegou os 40, isso ainda dá tempo. Aí quando chegou os 50, sabe, irmão? Aí eu disse, Jesus, agora cada dia te agradecendo por mais um dia de vida aqui na terra. Mas é a verdade, sabe? É a verdade. E assim, eu sou muito grato, muito feliz com meu Deus. Amo a minha profissão, sou mecânico. Aí até minha esposa às vezes reclama que, se você estiver nos assistindo agora, as unhas, sempre digo a ela, o mecânico, ele carrega consigo sempre aquela que chama a francesinha, tá? Que sempre, até você possa ver, as unhas sempre são sujas, ela reclama. Aí eu digo, minha filha, é ofício da profissão. Então eu sou grato a Deus pela profissão que tenho. Como já disse, criei meus filhos. Eu tenho um filho, meu filho mais velho tem oficina, é o Jefferson, lá na saída para Pirpirituba, ele está lá, tem a oficina dele. Meu outro filho vive na oficina, mas ele não tem muito interesse, mas ainda é novo. Eu sempre digo a ele, meu filho, pode-se ter outra profissão, mas é uma boa profissão, é digna e muito honrada, e sou apaixonado pela minha profissão. Graças a Deus. Tem algum contato, irmão? Sim, nós temos o 83, o 999 80 5373. 999 80 5373. É o nosso WhatsApp, né? Que hoje é a Paulinho Autocar. A Paulinho Autocar, nós estamos ali há muitos anos ali, graças a Deus. Já temos uma boa clientela, um bom relacionamento com a nossa cidade. E somos gratos a Deus. Às vezes nós nos envolvemos um pouco assim com política, porque faz parte, né? Que a política ela rege, né, Marcos Andrade? Ela rege, Marcos Andrade está aqui, as nações são gerenciadas por política, né? Muito bem. O irmão pode fazer a oração final e depois nós vamos nos despedir dos nossos telespectadores. Esta oração que nós vamos fazer, como eu quero chamar a sua atenção, você que está em casa, que tem uma pessoa com dificuldade e que você crê no poder de Deus. Porque, irmão, às vezes é interessante. Jesus teve uma hora que ele fez assim. Ele pegou, cuspiu no chão, fez uma lama, que veja que coisa, e aquela coisa assim, colocou no olho do camarada e mandou o camarada se lavar. O camarada viu. Ele materializou a fé naquele momento. E às vezes as pessoas fazem tanto sacrifício, vai até no médico, gasta tudo que tem para ficar bom, igual aquela mulher do fluxo sanguíneo na Bíblia, e não crê. Mas eu quero chamar a sua atenção nesta noite. Jesus Cristo, ele diz assim: que queres que eu te faça? E é preciso você dizer: Jesus, eu creio no teu poder, e dizer a ele: eu quero, com a sua permissão, convidar o presbítero, nosso irmão Hélio, porque a Bíblia diz assim: se há alguém enfermo, chame o presbítero. Então eu quero, com a sua permissão, chamar o nosso irmão Hélio e convidar você que está em casa neste momento para você parar e, junto com, se possível, se ajoelha, crendo no poder de Deus na tua vida. Minha filha está acamada, meu filho está acamado, minha mãe está acamada, meu pai está acamado. Se ajoelha, crê no poder de Deus nesta noite, no poder da oração, no poder do Espírito de Deus, que Ele tem poder para nesta noite dar saúde, dar vitória, dar alegria a quem está triste. Muito bem, vamos ouvir o nosso presbítero fazer a oração final desse programa. Glória a Deus. Então, mais uma vez, eu saúdo os irmãos com a paz do Senhor. Amém. Você que está ouvindo aí, né? Que ouviu esta palavra,
seja impactado por ela e vamos orar ao Senhor, ao nosso Deus, esta noite, porque aqui é como Paulinho falou, né? Aqui a gente é um estúdio, mas Jesus está presente aqui esta noite. Amém. E Ele pode fazer tudo que lhe apraz. Tudo que lhe apraz Ele pode fazer. Amém. Vamos orar. Senhor, meu Deus e meu Pai, Sim, Jesus. te agradeço, Pai querido, por esta noite estarmos aqui neste local, Senhor, Aleluia, falando Jesus. da Tua palavra, Senhor, para as pessoas que estão ouvindo. Ó Deus de Israel, Aleluia, Pai querido, no nome do Senhor Jesus, visita, meu Pai, agora neste momento, aquela pessoa que está, meu Deus amado, no quarto acamada, presa, Pai, pelas correntes malignas. Pai, liberta aquela pessoa. Eu não sei quem é e o Senhor também não me revelou, mas eu estou orando por aquela pessoa que está oprimida no quarto. Pai, por aquela pessoa que está viciada na droga. Pai, por aquela pessoa que está sem rumo na vida, que já perdeu a vontade de viver. Pai, estenda tuas mãos, Senhor. Põe esta pessoa, meu Pai querido, no teu caminho. Salva ela, meu Pai. Toca no coração dela e transforma o viver dessa pessoa. Transforma a mente dessa pessoa, meu Pai querido. Nós estamos orando esta noite, ó Deus de Israel. Senhor Jesus, vai de encontro agora às famílias. Vai abençoando o nosso país. Vai abençoando os trabalhadores, meu Pai querido. Abençoa a tua serva que está, meu Pai, à frente deste programa. Abençoa também, Senhor, as pessoas que estão, meu Pai, dando auxílio a ela aqui, meu Pai. Deus amado, e já te agradecemos, Senhor, pelas tuas dádivas, pelas bênçãos derramadas nas nossas vidas, em o nome do Senhor Jesus. Amém. Glória ao Senhor Jesus. Amém, amém. Amém. Graças a Deus. Glória a Jesus. Eu creio que Deus fez grandes coisas nesta noite. E nesse momento eu quero aproveitar esta oportunidade, mandar a paz do Senhor para o meu pastor Antônio, a missionária Adriana, que se encontra em Natal, né? Ela já saiu do hospital, para a glória de Deus, e está no apartamento lá, onde está acompanhando todo o seu tratamento. Todos os dias ela está indo ao Hospital Rio Grande, lá em Natal. Nós queremos abençoá-los em nome de Jesus, né? Que o Senhor possa dar a vitória completa aos seus servos. Quero mandar também um abraço, a paz do Senhor para minha filha Rayane, seu esposo Giovanni, a minha netinha já, a Solara. Então, que Deus abençoe grandemente em nome de Jesus. Eu quero agradecer a presença do nosso irmão presbítero, o irmão Hélio Martins, né, que ele é levita também, tocou muito em nossos corações com seus louvores abençoados. E também agradecer a presença do nosso irmão Paulinho, essa figura, essa personagem tão querida aqui na nossa cidade de Guarabira, e por todos os irmãos, né? Por isso nós estamos felizes, alegres com o término desse programa e convidando a você a estarmos conosco na próxima quinta-feira, em nome de Jesus, se assim o Senhor nos permitir. Um beijo e até a próxima quinta-feira, se Deus quiser. Bye, bye.